Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua vida, sobre sua casa. O grandioso amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Em nome de Jesus. Como foi o teu sábado? Hoje é dia 7 de janeiro de 2023. Já se passaram 7 dias desse novo ano. O tempo voa. Como foi o teu sábado? Tá tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que sim. Dê o seu gostei, seu joinha, seu like, se inscreva no canal, seja um missionário de Deus, compartilhe esse vídeo nos seus contatos para outras pessoas, faça com que essa palavra chegue a mais pessoas. Sempre é bom refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo, já fez e fará na vida de cada um de nós. Independente se você acredita ou não, eu sempre falo isso. Deus está no controle. Deus sempre está no controle, independente se você acredita ou não. Queria conversar com você hoje sobre duas coisas que intrigam bastante as pessoas. Uma, as pessoas têm muita dificuldade de fazer. E outra, talvez as pessoas não entendam muito o que significa. Queria conversar com você hoje sobre perdão e graça. Exatamente, perdão e graça. Você sabe uma coisa interessante? A palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas em nenhum lugar da palavra de Deus diz que nós devemos conviver com todas as pessoas. Existem algumas pessoas que elas não vão fazer parte do nosso círculo de amizade, o nosso círculo de convivência. Existem algumas pessoas que passam pela nossa vida e que muitas vezes nos machucam, nos magoam, e nós temos a obrigação de perdoá-las, mas nós não temos a obrigação de continuar convivendo com elas. Nós precisamos amar, respeitar, mas nós não temos obrigação de conviver. Existem pessoas na sua vida que você não consegue perdoar? Existem mágoas na sua vida que talvez você não consiga perdoar quem te magoou? Eu quero que você saiba que fazendo isso, você está prejudicando só você mesmo. Carregar essas mágoas, carregar essas frustrações, é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. Isso não vai acontecer. Você vai morrer. Você vai se machucar cada vez mais. A palavra de Deus nos diz em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, ela nos diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está nos dizendo aqui que nós devemos perdoar sempre.
sempre nós devemos perdoar. O seu cônjuge, quando ele faz alguma coisa errada para você, que você não gosta, que te machuca, o seu filho, você não pode deixar de ser pai, de ser mãe. Você precisa perdoar. Quantas vezes ele errar, você vai perdoar. Nós devemos perdoar as pessoas sempre que elas errarem conosco. Não importa se elas vão pedir perdão. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, mas ela não diz que a pessoa tem que pedir perdão. A obrigação de perdoar é nossa, independente se a pessoa nos pede ou não perdão. Certa vez eu vi um filme chamado A Cabana, aonde um assassino mata a filha do protagonista da história. E aí ele vai ter um tempo com Deus. E Deus o leva para fazer um exercício de perdão, aonde ele precisava perdoar o assassino de sua filha. E na conversa entre o protagonista e Deus, o protagonista fala para Deus: mas você quer perdoar ele? E Deus fala para ele: ele é tão meu filho quanto você. Eu desejo a salvação dele tanto quanto você, quanto a sua salvação. Eu quero que você perdoe. Agora, uma coisa interessante que nós devemos entender do perdão é que perdão, ele não é como se fosse um Alzheimer. Não se engane. Você não vai perdoar e esquecer o que te aconteceu. Não. Aquilo vai continuar ali. A diferença é que quando você não perdoa, toda vez que você lembra, você revive aquela situação. E aquilo volta a te trazer a frustração, o machucado, todos os problemas que trouxeram quando lá naquele tempo aconteceu. Ao passo que quando você perdoa, você vai lembrar. Só que aquilo não dói mais. Entenda bem, o perdão não é uma coisa parecida com Alzheimer que vai pegar uma borracha e apagar da sua memória o que aconteceu. Não. Não. Só que quando você lembrar, depois de perdoar, não vai doer mais. É como se Deus colocasse um bálsamo sobre a ferida criada por aquele problema e ela cicatrizasse. A cicatriz vai ficar ali, mas ela não dói mais. E nós precisamos perdoar. Não é opcional, é um mandamento. A oração modelo, que todas as pessoas chamam de oração do Pai Nosso, ela diz: perdoai as nossas ofensas da mesma forma e na mesma medida que nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ela vincula o nosso perdão ao perdão que nós oferecemos. E para nós que temos, eu digo nós porque eu tenho muita dificuldade de perdoar e tenho muita dificuldade de pedir perdão, nós precisamos confessar essas coisas. Para nós que temos dificuldade de perdoar, nós precisamos lembrar o seguinte: qual foi o tamanho do perdão
que nós recebemos de Jesus na cruz do Calvário. Nós já recebemos, nós não vamos receber ainda. Os pecados que nós já cometemos, estamos cometendo e ainda vamos cometer, foram colocados todos sobre Jesus e foram todos apagados, pagos pelo sangue de Jesus naquela cruz. Qual foi o tamanho desse perdão que nós já recebemos? E aí a gente entra na graça. Mas antes eu quero ler com vocês no livro de Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, existe uma vinculação entre o perdão que você recebe de Deus e o perdão que você dá a outra pessoa. Você tem pessoas as quais você não consegue perdoar? Tem dificuldade de perdoar? Seria um bom momento de você refletir e se acertar com essas pessoas. Perdoá-las. Você sabe que perdão, falta de perdão, ela é causa de várias doenças? Principalmente doenças no estômago, no aparelho digestivo. Falta de perdão causa úlcera, gastrite. Tudo isso pode ser problema de falta de perdão. Lembre-se do que eu falei no início. A mágoa, a raiva que você carrega de alguma pessoa é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. Mas foi justamente por isso que Jesus morreu na cruz. Para perdoar todos os nossos pecados e nos ensinar que é possível perdoar os outros. E isso se chama graça. O preço que Jesus pagou na cruz, o preço de sangue, de morte, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ele passou na cruz, é exatamente o que se chama de graça. É a graça que nós recebemos do Pai, através de Jesus, sobre a nossa vida, para perdão dos nossos pecados. Porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando por mentira. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós. Mas para ilustrar, e eu acho que talvez tirar um pouco a dúvida das pessoas do que é graça. O que é graça? O que é essa palavra chamada de graça que Jesus tem para nós, que Deus teve para conosco? O que é essa graça? Eu quero ler com vocês em Romanos 3:24. Romanos 3:24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, de Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
sendo justificados. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção nada mais é do que a cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o projeto de redenção que Deus fez, que Deus criou para nos perdoar, para nos trazer de volta ao convívio do Pai. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, nós lemos: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe nada que nós possamos fazer que nos traga a salvação. É só pela graça de Deus. Mas o que é essa graça? Imagine você, um homem muito rico, e ele tem um único filho. E desde muito novo, desde a alfabetização, esse homem coloca esse filho nos melhores colégios, nos melhores cursos de inglês, francês, alemão, aprende vários idiomas, nas escolas de educação física, natação, futebol. Ou seja, ele forma nessa criança e nesse jovem e nesse adolescente, ele forma um homem completo. E aí esse menino, esse rapaz, ele vai para uma faculdade, se forma num curso de sua escolha, muito bom, muito bem conceituado. E o pai investindo e pagando, e depois de formado, esse menino começa a trabalhar, esse rapaz, né, esse homem começa a trabalhar, e numa certa noite, num assalto, ele é morto por um assaltante. O assaltante é preso, vai para a cadeia, é condenado, 30, 40, 50 anos de prisão. Se fosse em outros países, seria prisão perpétua. E aí esse pai, ele vai até o governador do estado, ao presidente da república, e fala: eu quero conversar com esse rapaz que matou meu filho. Aí ele vai lá e conversa com o rapaz e diz para o rapaz o seguinte: olha, você matou meu filho, eu investi na vida do meu filho, eu investi na formação do meu filho, eu enviei o meu filho para trabalhar em campos missionários, eu enviei meu filho para trabalhar em serviços voluntários, para salvar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, e você matou meu filho. Mas eu não quero que você morra. Então, eu lhe perdoo o que você fez com meu filho. E aí esse pai consegue, junto ao presidente, um indulto para esse rapaz, esse assaltante, assassino. Pega esse rapaz, traz para dentro da sua casa, investe nele tudo que ele investiu no filho, transforma a vida daquele rapaz, coloca ele como um excelente profissional, um excelente médico, por exemplo, e esse rapaz começa a fazer o mesmo trabalho, tendo o filho como exemplo. Isso é graça. É isso que Deus fez comigo e com você.
Deus mandou o seu Filho, Jesus. Jesus veio ao mundo, cresceu, a palavra de Deus diz que Jesus cresceu em graça, em formosura. Jesus cresceu, aprendeu, começou a fazer a sua obra, o seu ministério, começou aos 30 anos de idade. E aos 33 anos de idade, eu e você matamos Jesus. Por causa do nosso pecado, que foi colocado sobre ele. Nós também estávamos lá quando escolheram Barrabás, o ladrão, ao invés de Jesus. E o que Deus fez? Deus pegou o sangue de Jesus derramado na cruz e limpou o meu pecado, o seu pecado, nos dando perdão e nos dando graça e nos permitindo ser salvos e fazer parte da sua mesa novamente. Isso é graça. É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas recebemos. E o que nós recebemos de graça, precisamos passar para os outros. Através do perdão, através do amor, através de aceitar o que Jesus fez por nós e entregar a nossa vida a Ele, porque nós já fomos comprados pelo preço de sangue derramado na cruz. Eu queria te chamar para uma reflexão. Será que não é chegado o momento que você parou aqui por algum motivo para ouvir esse vídeo? Que você recebeu esse vídeo de alguém que provavelmente te ama muito, ou que você buscando na internet achou esse vídeo para ver? Será que não é o momento de você entender o preço que Jesus pagou pela sua vida? E o tanto que Deus te ama e quer te salvar? Quer que você tenha uma vida diferente nesse novo ano? Com atitudes diferentes? Porque a sua vida só vai mudar se você mudar as suas atitudes. Será que não é a hora de você se consertar com o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã? Perdoar o seu cônjuge, seus filhos que te feriram? Principalmente nessa época que nós estamos passando, de divisão, uma divisão muito grande. Será que não é a hora de nós perdoarmos aquele parente que pensa diferente de nós? E que nós talvez tenhamos brigado, discutido? Será que não é hora de nós nos acertarmos? Para que a graça de Deus habite em nós? Para que o perdão de Deus venha sobre nós? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos dê a graça de podermos nos acertar com todos aqueles que nos amam, que nós amamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós agora, nos convencendo, ó Pai, do pecado, da justiça, do juízo, nos mostrando, Senhor, o preço que foi pago na cruz por Jesus, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Nos convence e nos mostra, Senhor, meu Deus, da necessidade de perdoarmos todos aqueles que nos ofendem, Senhor. De nos acertarmos com todos aqueles, papai, que por acaso nos magoaram,
nos feriram de alguma forma, para que as nossas orações, meu Deus, sejam ouvidas, para que o nosso relacionamento, Pai, meu, teu, seja possível. Porque se eu não perdoo, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor também não me perdoa. Vem, Senhor, sobre nós, trazendo clareza, que essa palavra, meu Deus maravilhoso, possa ser pega pelo Espírito Santo e levada do ouvido até o coração, Senhor, e que ela possa ali fazer morada e frutificar como em terra boa, a 30, a 100 por 1, 30, 60, 100 por 1. É o que nós te pedimos, papai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Já te agradecemos pela fé, papai. Temos a certeza de que já recebemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso amor do Pai, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que você ama, sobre todos aqueles que te amam, que você possa hoje ainda pegar o seu celular, o seu telefone, enviar uma mensagem ou até ligar para a pessoa com quem você tem algum problema e que vocês possam hoje ainda resolver esse problema através do perdão. É o que eu desejo para você, meu querido, minha querida. Abreijos e até o próximo vídeo.